Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas. Nosso trabalho, então, é sobre a docência compartilhada, né, que contribui no processo de... a pergunta, né, é a docência compartilhada contribui no processo de ensino e aprendizagem? Bom dia a todos, colegas. Bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi esse processo de desenvolver um trabalho cooperativo, né, na metodologia de projetos, a partir da pergunta que foi comentada agora. Não, é que, na verdade, estava analisando aqui sobre essa questão, a pergunta do processo cooperativo, né? Do nosso processo de aprendizagem. Então, o quanto essa questão desse processo cooperativo fez com que a gente mobilizasse várias ações ao longo dessa disciplina. Então, ação, reflexão, o tempo todo, para a gente chegar hoje a essa etapa, né, de apresentar para o grupo, né, a nossa construção aí ao longo do semestre. Ação, reflexão e várias descobertas entre o próprio grupo, né, a partir das nossas experiências também. E hoje, então, nessa etapa, ela marca o dia que a gente tirou o pijama, disfarçamos um pouco as nossas olheiras, né? E estamos chegando quase ao fim dessa jornada do nosso projeto de aprendizagem. Então, sobre o nosso processo, né, sobre tudo que a gente viveu enquanto grupo, eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho de como que a gente acabou chegando aqui, né, no sentido de o porquê a pergunta nos mobilizou e de onde surge, então, essa intenção de trabalhar com a docência compartilhada. Eu trabalho no Colégio de Aplicação, trabalho no Projeto Amora, e dentro do projeto eu vivencio a docência compartilhada, eu divido a minha turma com um colega, nós trabalhamos juntos, e além disso, dentro do Amora, a gente tem essa questão de sempre trabalhar planejando juntos e entrando junto em sala de aula. Então, muito do movimento de querer trabalhar com a docência compartilhada vem da minha experiência que eu tenho tido agora no Colégio de Aplicação. Relacionando essa questão que a Jéssica está falando sobre a experiência da docência compartilhada, então muitas reflexões que levou no grupo também seria o ponto de partida, o que entende-se por docência compartilhada. Se realmente se encaixaria dentro desse tema ou dessa proposta. Então, a minha experiência com tutoria em EAD, também desenvolvimento de projetos no Estado também, e se realmente se encaixaria dentro dessa proposta, até porque ela vem com uma outra experiência, uma outra estrutura, né, dessa metodologia. Então, isso foi uma das reflexões que acabou mobilizando nessa nossa busca desse conhecimento a partir da pergunta norteadora, né, do grupo. E a minha experiência, né, acho que também, como eu entrei já com um projeto em andamento, eu não cheguei a compartilhar com as meninas, já fui docente em um curso para educadores sociais, né, então tive essa experiência da docência compartilhada com colegas da educação popular, então dividíamos a mesma turma, às vezes eram 2 ou 3 professores, né, na mesma aula, fizemos o planejamento, também fizemos a coorganização, né, a escrita do projeto para o curso de educadores sociais juntos. Então, por isso que também me interessei pelo tema, porque mesmo tendo tido essa experiência, não conhecia muito sobre o tema e também tinha muitas dúvidas, né, a respeito do próprio conceito. Então, para a gente comentar um pouquinho sobre como foi essa organização do grupo, nós colocamos essas questões que vocês estão vendo agora, né? Em relação à organização, né? A gente, como não conseguiu ter nenhum contato presencial, toda a nossa organização ocorreu pela página, né, no PB Works, mas também pelo um grupo que a gente montou no WhatsApp e era por onde a gente ia se comunicando. Além disso, nós tivemos alguns encontros síncronos, né, para alinhar algumas coisas em relação ao trabalho e as reuniões que a gente teve com o professor também. E um pouco, assim, dos aspectos positivos da metodologia, né, um pouco
de sair da nossa zona de conforto, das nossas certezas, né? Porque às vezes a gente acha que tem certeza sobre algo porque a gente tem experiência ou porque a gente tem domínio teórico, mas a gente se permitiu a ouvir as experiências da Jéssica, da Lilian, né? E depois a gente vai falar um pouco das entrevistas que fizemos por meio de um formulário com professores, então foi possível também, né, ouvir outros docentes sobre esse assunto. Outros aspectos positivos da metodologia também sair um pouco, né, do formato tradicional de ensino, né? A gente que está num PPG de informática na educação, que estuda metodologias ativas, então também dessa experiência de a gente participar como aluno, né? Para depois, né, futuramente, a gente também poder trabalhar as metodologias ativas com os nossos alunos, né? Então é importante para o professor ele vivenciar para depois, né, saber trabalhar com essa metodologia. Em relação ainda a essa questão da metodologia que está falando, Evelyn, me chamou a atenção pela questão o quanto a gente tem que estar disposto a aprender e acabar mobilizando todas essas trocas, né? O quanto é importante, e a gente sabe que na prática, levando tudo isso para nossa turma, quantos desafios a gente tem e vai mobilizar dentro da nossa prática e dentro dessa proposta de trabalhar cooperativamente. Então, essa disciplina só agregou e acrescentou muito, e pensando lá na prática de levar essa proposta realmente para trabalhar com os alunos. Foi muito interessante, né? Como todas já comentaram, assim, a mobilização que nós tivemos que fazer para conseguir construir esse trabalho, né? Então, assim, comentando em relação aos aspectos negativos, então, que a gente entende em relação à metodologia, uma coisa que eu pontuo, assim, é a nossa relação com o tempo. Respeitar o tempo do colega, entender que conforme nós estamos trabalhando em relação agora ao ensino remoto, as demandas são muito diferentes, então, assim, se organizar para a gente ter um tempo para se dedicar ao projeto e também o contato com os colegas do grupo para conseguir reunir todos os colegas e poder fazer as reuniões. Então, assim, é uma metodologia incrível no sentido de que o potencial de tudo que a gente consegue aprender é muito, assim, valioso. Contudo, a gente tem essa questão do tempo, né, que acaba atrapalhando um pouco a dinâmica do processo. Tu falou dois aspectos bem interessantes, a questão do ritmo do grupo, essa questão da demanda, essa questão de alinhamento de horários, essas questões. E essa acolhida e essas mudanças que vêm ocorrendo ao longo do grupo, assim, mas eu acho que, de um modo geral, a gente conseguiu superar todos esses desafios. Porque a gente iniciou em dupla, depois a Evelyn também chegou, também a gente já teve essa acolhida e acrescentou muito para o grupo. Então, ter essa disponibilidade de aprender, de acolher, e nas mudanças a gente vai aprendendo no decorrer. Então, por mais que foi desafiante o trabalho ao longo do semestre, realmente, assim, o aprendizado foi enorme. Então, as contribuições também, e o mais importante de tudo isso, né? Todas as questões levantadas a partir das descobertas das pesquisas, e que o tema não encerra aqui. Essa pesquisa tem um campo muito fértil ainda, então acho que eu vou falar por mim, tá? Que o grupo tá de parabéns se superou, mobilizou muito, assim, nos últimos dias também, mais do que nunca. Então, eu só tenho a agradecer também pela parceria e pela oportunidade de realizar a disciplina. Aprendi muito, realmente. Então, trabalhar cooperativamente é isso, é sair dessa zona de conforto, acaba mobilizando, e que não estou falando que é fácil, porque a gente realmente tem que estar, e muitas vezes, até pela minha ausência, uma coisa até para atender essa demanda aí em home office, mas assim, o quanto eu aprendi com vocês, e realmente as contribuições, eu só tenho a agradecer pela parceria. Como as gurias falaram, acho que os aspectos negativos eles estão mais relacionados ao nosso contexto atual do que a questão da metodologia do projeto de aprendizagem, porque estamos num momento de isolamento, onde, né, nós, enquanto indivíduos, ficamos mais frágeis, né, e é claro que isso impacta também no nosso aprendizado, na nossa produção acadêmica, a gente não pode dizer que não, né? Então, a gente teve que exercitar mais que nunca esse exercício de empatia, de compreender, né, a disponibilidade do outro para cooperar, né? Em alguns momentos ali a gente achou que não tinha produzido muito, né,
conteúdo sobre o nosso projeto de aprendizagem. Então, na última semana, acho que com o questionário foi o momento que nos deu um gás, né, e que a gente viu as coisas andarem um pouco mais, né, e ele já fala ali da questão dos desafios. Acho que o desafio também estava nessa questão de a gente não encontrar muitos referenciais sobre o tema, né? Ou encontrar mais voltado para algo que não era o que nós tínhamos pensado inicialmente, né? E esse desafio aí, né, de trabalhar de forma cooperativa no ensino remoto, né? Não nos conhecemos presencialmente, né? Acho que tivemos pouco tempo também para nos conhecer. Eu já entrei no grupo depois, né? Mas fui acolhida pelas meninas, agradeço. E isso, né? De saber também respeitar o jeito e o tempo do outro. E só para complementar, então, em relação aos desafios, é interessante a gente comentar o quanto que foi importante a gente aprender a descentrar-se, que o Piaget fala tanto, né? Porque eu tinha a minha perspectiva de docência compartilhada e eu entendia essa perspectiva como a docência compartilhada. No momento que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Lilian, de trabalhar com a Evelyn e perceber, a partir também das descobertas, que haviam outros tipos, eu entendi que, bom, o que eu faço é docência compartilhada, mas também tem outros tipos de perspectiva em relação à docência compartilhada que também são docência compartilhada. E em relação às sugestões para metodologia, eu acho que o tempo, né, era uma coisa que o professor comentou com a gente, que era importante e que a gente não ia ter tanto tempo assim, mas assim, se nós tivéssemos tido mais tempo para trabalhar dentro da metodologia, eu acredito que a gente ia conseguir produzir mais, né? E em relação às reuniões, assim, foi bem interessante a gente ter esse momento de encontros síncronos com o professor, mas se a gente conseguisse ter um contato ainda mais frequente, seria... Acho que a gente conseguiria ter conseguido produzir um pouco mais, quem sabe. Mas em relação às sugestões seriam isso, a gente conseguiu aprender muito, né? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu em relação à docência compartilhada. Então, dentro da metodologia, uma das primeiras coisas, depois que nós escolhemos a nossa questão, foi produzir o quadro de certezas e dúvidas. Então, claro que está projetado pequeno, aí vocês não conseguem visualizar, mas a ideia foi justamente, então, trazer todas aquelas nossas experiências, todas aquelas nossas expectativas, as nossas certezas, as nossas dúvidas em relação ao tema, para saber qual era o ponto de partida para a gente começar a pesquisa. Do nosso quadro de certezas e dúvidas, então, nós construímos o nosso primeiro mapa conceitual. Esse primeiro mapa, depois nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor e pedir a orientação dele em relação a essa construção. A gente tinha um texto base também para construir o mapa conceitual. E nós chegamos, então, neste outro mapa conceitual, após a reunião, após a gente já conseguir produzir um pouquinho mais em relação à docência compartilhada. Só para complementar que o primeiro mapa estava com foco somente das nossas certezas. E aí o segundo, no sentido de, já que está tudo atrelado, a gente ainda não percorreu esse processo de investigação, então a gente contemplou no segundo mapa também as certezas e as nossas dúvidas. Então por isso dessa questão dos dois mapas. Então a gente vai ainda percorrer essas descobertas. Então, por isso, dessa apresentação dos dois mapas. No primeiro, com foco nas certezas, e o outro está completo com as dúvidas também que foram levantadas. Cabe destacar que o professor tinha comentado em relação a gente ter um mapa por semana, né? De acordo com que nós iríamos evoluindo nas nossas descobertas e nas nossas dúvidas. Nós tivemos a acolhida da Evelyn, a Evelyn foi se apropriar, então, do que a gente tinha feito para poder contribuir também, e nós focamos nos relatórios. Os mapas, nem depois das descobertas ou agora com as entrevistas, ele está em elaboração, a gente não tem
uma outra versão de mapa conceitual. Mas nos nossos relatórios a gente também foi colocando o que a gente foi produzindo durante as semanas. Outra coisa bem importante foi, então, o nosso plano de ação. Nós tivemos uma reunião também com o professor para conversar sobre como nós desenvolveríamos a nossa pesquisa. Foi algo que o grupo teve dificuldade, que montou de uma forma equivocada no primeiro momento, após a orientação conseguiu modificar, e a partir do nosso plano de ação nós partimos para as nossas descobertas. E um pouco assim do plano de ação, né? A gente organizou o que e como, ali na primeira etapa, na primeira parte, né? Ali no buscar referências foi onde a gente teve maior dificuldade. Eu acho que depois a gente vai falar ali nas nossas descobertas, né? As poucas descobertas que fizemos de artigos, né? Relacionados a isso, a questão de elaborar e aplicar entrevista para professores, né, por meio de um formulário online, e dialogar trazendo a teoria junto com os relatos dos professores. E aí, então, falando um pouquinho das nossas descobertas, no primeiro momento, nós encontramos um TCC da URGS sobre docência compartilhada e que trazia justamente um aspecto que a gente não tinha contemplado nas nossas certezas e dúvidas, que era trazer a docência compartilhada na perspectiva do estágio docente. Então, assim, quando nós elaboramos as nossas certezas e dúvidas, foi pensando na nossa prática. Mas ao momento que a gente foi buscar conteúdo sobre isso, buscando saber se a docência compartilhada contribuía para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, a gente percebeu que precisava entender um pouquinho mais sobre a docência compartilhada. E aí, então, nós encontramos esse TCC que falava sobre o estágio docência, né? E que trazia alguns aspectos importantes no sentido de, sim, pode contribuir para a docência compartilhada, pode contribuir para a aprendizagem dos alunos, desde que algumas coisas aconteçam. Desde que haja respeito mútuo, desde que haja a parceria entre os professores. Então, assim, muitas coisas que depois, quando nós elaboramos a entrevista e agora recebendo as respostas das entrevistas, a gente consegue também perceber esses aspectos. Um outro artigo que a gente leu também foi em relação às tutorias EAD. Então, também trazendo esse aspecto, como funciona a docência compartilhada entre professores, tutores, coordenadores. Então, muitas coisas foram ficando mais claras para o grupo dentro dessas descobertas, mas a gente foi vendo que a nossa pergunta era ainda mais ampla, porque a gente precisava entender o que era esse conceito de docência compartilhada. E relacionando essa questão que a Jéssica falou sobre que ela contribui de alguma forma, e esse levantamento também apareceu lá nos questionamentos que a gente fez a partir do formulário do Google, quais eram as vantagens, né, de utilização da docência compartilhada. Quando ela falou da questão do respeito, da sincronia, essas questões, o quanto é importante, né, esse trabalho compartilhado, essa docência com outro professor. Isso que contribui também no sentido de ampliar a visão do aluno em relação a ter outras perspectivas no processo de ensino também, né? Então, todas essas descobertas vão aparecer também lá na nossa wiki, que nem a Evelyn comentou. Então, isso foi um dos conceitos, quando falou dos autores que abordam sobre essas questões, tanto pela EAD ou pela essa questão também de dos estágios relacionando a isso. A gente começou a levantar também essa questão dos conceitos, o que a gente relaciona com docência, o que entende-se por docência compartilhada, que foi um dos questionamentos, e até os próprios participantes colocaram como sugestões lá nas perguntas que a gente não explorou, poderia explorar mais. O que entende-se, então, por docência compartilhada, já que é um campo tão fértil de exploração. E, a partir disso, a pergunta, quais são as vantagens da docência compartilhada? Quais são as vantagens e as desvantagens, então? A partir das experiências que cada um entendeu, né? Ou a partir que realmente realizou a docência compartilhada. Então, dentro dessas vantagens, apareceram várias perguntas, respostas, né? Que eu convido vocês a explorar a nossa página também, que vai estar lá esse material. Mas, assim, essa questão do quanto é importante o professor descentrar-se também, estar aberto a essa troca com outros, essa questão do respeito, da interação. E tudo isso contribui diretamente no processo, né, de ensino e de aprendizagem do aluno. Então, foi nesse sentido que, a partir dessa troca, desse respeito,
os alunos conseguem observar isso claramente dentro da prática pedagógica. Então, vantagens apareceram várias, assim como também apareceram desvantagens, né, meninas? Assim, a gente, nessas descobertas, para complementar a fala da Lilian, a gente falava entre nós da ciência compartilhada, assim, e ok, não havia necessidade de explicar o conceito, tipo, a gente tinha o entendimento a partir das nossas experiências, ok. Mas à medida que a gente foi mandando os formulários, primeiro a gente tinha que explicar para as pessoas o que era docência compartilhada. Porque eles também tinham entendimentos diferentes, eles, mas será que o que eu faço é o que tu está precisando para a tua pesquisa, né? E que a gente não tem encontrado também um conceito fechado, né? Docência compartilhada é isso. Não. Para a autora do trabalho de conclusão que a gente citou, né, ela utilizou do dicionário Aurélio para dizer o que era docência compartilhada. Primeiro, ela trouxe o significado da palavra docência, né, segundo o dicionário, e depois compartilhada, né? E ela trouxe outros autores de outras áreas, como Paulo Freire e outros, para falar sobre a docência, né, e sobre a questão da importância de trabalhar de forma cooperativa com os outros colegas, né, para exercer a docência, né? Não, só ia te interromper. E tem autores que falam que é uma ressignificação de papéis para atender às novas necessidades que estão surgindo. Uma ressignificação de papéis. Mas é um novo sentido no processo de ensino, né? Dá um novo olhar também, novas possibilidades. Uma ressignificação de papéis. Então, nós fizemos um questionário, tivemos algumas perguntas, né? Nós compartilhamos com o grupo. Ele foi construído também de forma cooperativa. Na última reunião, o professor contribuiu muito em relação a como nós poderíamos melhorar as perguntas, porque nós fizemos um questionário piloto e depois nós fizemos o questionário que foi divulgado. Até o momento, nós temos 42 respostas, mas essas respostas nós ainda estamos recebendo. Tem muita coisa importante aparecendo, como as meninas comentaram, eram 7 perguntas dissertativas, né? Dentre elas, uma era se a docência compartilhada pode contribuir, então, para a aprendizagem dos alunos, mas dentro dessa entrevista a gente aprendeu muito mais coisas do que era o objetivo inicial. Não que o objetivo inicial não fosse grande também, né? Mas foi muito interessante, assim, todas as contribuições e o quanto que a gente percebeu que o nosso projeto apenas é o início de um trabalho que tem de tudo para ir muito além disso, porque as sugestões que as pessoas deram nos questionários, as respostas, tudo isso pode gerar ainda trabalhos muito interessantes que a gente pretende desenvolver. Envolvimento dos participantes, né? Porque normalmente você vai contribuir com uma pesquisa com formulário online e te fazem uma pergunta, você coloca só sim ou não, uma frase muito curta, mas todos eles, de certa forma, contribuíram com frases longas e de relevância. Depois, a última pergunta do nosso formulário é: você sugere alguma outra pergunta que não foi feita aqui nesse formulário? Então, todos eles trouxeram, né, assim, perguntas, sugestões para o nosso trabalho. Então, esse envolvimento, né, dos nossos colegas de profissão. E aí, uma das questões norteadoras, assim, que me chamou muita atenção, já começa, que era uma das dúvidas do grupo também. Como que é a dinâmica das aulas? Que aí vai ao encontro também do que eu estava questionando. O que entende-se por docência compartilhada? Porque essa dinâmica das aulas vai mudar conforme a experiência de cada um. Mas no primeiro momento a gente ficava em cima das nossas experiências. Então essa dinâmica das aulas também vai mudar. Então questionar sobre isso, essa busca de outros esclarecimentos também, cada uma vai poder apresentar uma realidade diferente a partir desse questionamento que colocaram. Como que é a dinâmica das aulas na docência compartilhada, né? Então, uma riqueza de questionamentos ali que nos leva à reflexão. Então, esse trabalho tem uma riqueza, assim, para mim, de conhecimento e levantamento dessas informações também, muito relevantes. E, assim, e agora, sim, ser contemplada que a questão da EAD, mais do que nunca, também realiza essa questão de uma docência compartilhada. Nós gostaríamos de registrar que a gente já passou de 20 minutos de vídeo, a gente pede desculpas, conseguimos, meninas, né? E que esse projeto ele não vai terminar o encerramento da disciplina, né? Porque ainda está chegando contribuições com os formulários, as nossas dúvidas
não foram respondidas todas, né? E isso é pesquisa, né? O pesquisador, ele nunca vai ter resposta sobre tudo, é sobre as incompletudes que Paulo Freire nos fala, né? A gente nunca sabe tudo sobre algo. Então, com certeza, aí no nosso projeto de aprendizagem ficaram aí perguntas, né, que a gente se fez que a gente não encontrou respostas. Mas a gente destaca, né, como ponto rico para a nossa aprendizagem esse formulário de pesquisa. A gente agradece, então, né, a atenção de todos, principalmente em relação à contribuição que deram no nosso trabalho, né, a todos os colegas que ajudaram. Agradeço muito as meninas, obrigada por tudo, foi muito bom trabalhar com vocês. E, como eu tinha comentado antes, eu acho que o nosso trabalho está só começando. Concordo, também agradeço poder trabalhar com vocês, que foi, assim, aprendi muito nessas trocas. Realmente só tenho a agradecer. E o professor também pela oportunidade da disciplina de mobilizar, fazer a gente sair dessa zona de conforto, trabalhar cooperativamente. Realmente a gente percebeu que não é fácil, mas existe, assim, uma riqueza de conhecimento, de aprendizado que a gente pode explorar. Então, isso eu vou tentar aplicar nas minhas aulas também, trabalhar mais cooperativamente também. Então, obrigada, meninas, pela parceria. Então, eu também vou agradecer, né? Obrigada, meninas, pela acolhida. Eu que entrei com um grupo já em andamento. Obrigada, professor, pela paciência, pelos ensinamentos. Obrigada ao meu gato que participou da gravação desse vídeo. Obrigada aos nossos colegas que também responderam o questionário. Então, acho que é isso, né, meninas? Isso. Então tá, gratidão, pessoas.